Juros nas alturas, renda fixa pagando mais que renda variável. Será que chegou o momento de investir em títulos pré-fixados do Tesouro Direto? Bora entender, quais são os pontos fortes, os pontos fracos e os principais riscos que envolvem esse tipo de aplicação. Salve galera, Rafael Scaramella com vocês para falar sobre os títulos do Tesouro Pré-fixado que agora, com a alta da taxa de juros, voltaram a ficar no radar do mercado. Bora entender, se vale a pena investir nesses títulos nesse momento. Só antes, já dá aquela fortalecida pra gente, se inscrevendo, comentando, curtindo e compartilhando esse vídeo. A sua ajuda é muito importante para nós, tá? Pois bem, pessoal, se você entrou agora nesse mundo dos investimentos, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando a taxa de juros, a taxa Selic está baixa, o que fica no radar do mercado são os ativos de renda variável, como ações, FIIs, entre outros. Já quando a Selic está alta, como é o caso de agora, o que acaba roubando a cena são os ativos de renda fixa, pois passam a entregar um retorno maior e a relação custo-benefício acaba ficando mais atraente ao serem comparados com a renda variável. Isso é um movimento puramente cíclico, tá? E sempre vai acontecer. O investidor precisa entender isso o quanto antes, O mercado é cíclico, se as ações estão caindo, não é porque o mercado acabou ou a empresa não presta, Mas sim porque o momento favorece mais a renda fixa do que a variável e as pessoas acabam migrando para a renda fixa por esse motivo. O ideal não é ficar pulando de galho em galho sempre que o mercado mudar, mas sim manter uma estratégia com um horizonte de prazo acertada, para conseguir passar por esses momentos de forma mais tranquila, digamos assim, Mas enfim, sabendo, que o mercado hoje, com juros altos e crise inflacionária no mundo todo, algumas aplicações pré-fixadas acabam tomando destaque, como é o caso do Tesouro Pré-fixado e outras renda fixas pré-fixadas também. Aqui eu vou me ater mais ao Tesouro Pré-fixado somente, tá? Nesse momento, tem 3 títulos pré-fixados do Tesouro Direto, um pré-fixado com vencimento em 2025, pagando uma rentabilidade de 12,62% ao ano, outro com vencimento em 2029 com retorno de 12,76% e um com vencimento em 2033 com juros semestrais pagando 12,84% ao ano. Lembrando que atualmente a taxa Selic está em 12,75%. Isso quer dizer que um CDB, 100% CDI ou um Tesouro Selic da vida está pagando cerca de 12,65% ao ano ali, com liquidez diária e tudo mais. A principal diferença de um título pré-fixado para um título pós-fixado, que é o caso do Tesouro Selic, é que no pré-fixado o seu retorno é fixado no momento da aplicação dos seus valores, Ou seja, se você investir no Tesouro Pré-fixado 2025 hoje, que ele está pagando 12,62% ao ano, é isso que você receberá de retorno até o prazo de vencimento em 2025, independente se os juros subirem ou caírem, tá? Você literalmente fixa o retorno em um patamar e esse patamar não se altera até o vencimento do título. Isso, por um lado, é bom, pois você tem a garantia de que terá aquele retorno até o vencimento, você não receberá nem mais e nem menos do que aquilo, porém, por outro lado, o fato de fixar a rentabilidade também pode ser um tiro no pé, Pois existem alguns riscos presentes nesse tipo de título que ninguém fala por aí, Mas que é preciso dar uma atenção antes de investir. No caso dos tesouros pré-fixados, eu posso dividir em 3 tipos de riscos, O risco de venda antes do vencimento, a venda antecipada, o risco de inflação e o risco dos juros, que é a taxa Selic. Sobre o risco de venda antecipada, pessoal, esse é o que acaba confundindo mais a galera, tá? Sabemos que a rentabilidade nesse título é fixada e não muda, porém ela é válida somente ao considerar que o título vai ser levado até o vencimento, Pegando o Tesouro Pré-fixado 2025 como exemplo, o vencimento dele é no dia 1 de janeiro de 2025. Então o retorno fixado é garantido somente se você manter o título até essa data. Caso você queira vender antes dessa data, você pode, porém pode pegar um retorno menor ou até mesmo negativo, a depender de alguns pontos e do momento. Isso porque o preço desses títulos são alterados diariamente e se você fizer uma venda antecipada, o Tesouro irá recomprar o seu título pelo preço que ele está no dia, Isso se chama marcação a mercado. Conforme o caminhar da carruagem econômica, conforme as expectativas do mercado para inflação, para Selic e tudo mais, o preço do título pode variar de um dia para o outro ou até mesmo variar mais de uma vez no mesmo dia, Por exemplo, se o mercado tem uma expectativa de que os juros vão continuar subindo, Portanto, o preço dos títulos pré-fixados
tendem a cair devido a uma menor demanda pelos esses títulos, né? O oposto também acontece, tá, pessoal? E essa variação do preço do título pode afetar positivamente ou negativamente o investidor que queira se desfazer deles antes do prazo de vencimento, tá? O outro risco, que é o risco inflacionário, pode afetar o retorno real desse título, né? Pois no momento que você investe, você está fixando o rendimento, ele não vai mudar, porém a inflação não é fixa, né? Ela é variável, portanto, você pode comprar um título pré-fixado pagando 12% ao ano, enquanto a inflação está a 9% ao ano, por exemplo. Isso te dá um retorno real positivo no primeiro momento, mas se a inflação continuar subindo e ultrapassar os 12% ao ano, o seu título pré-fixado estará com um retorno real negativo, ou seja, não conseguirá render acima da inflação. O seu dinheiro investido vai estar crescendo numa velocidade menor do que a desvalorização da moeda. O risco da inflação existe, tá, pessoal? E é totalmente palpável, não dá para prever, né, para quanto e até quanto a inflação pode chegar. Então sempre precisa ser considerada também, beleza? E o terceiro risco é o risco da própria taxa de juros, da própria Selic, né? Como eu falei, se a expectativa do mercado é que a Selic continue subindo, portanto é bem provável que ela suba ainda mais. Pegando os parâmetros atuais, né, hoje a Selic está em 12,75% ao ano e o pré-fixado 2025 está pagando 12,62% ao ano, né? Só com isso já dá para ver que não vale a pena assumir o risco do pré-fixado por mais 2 ou 3 anos para segurar um retorno que o próprio Tesouro Selic ou algum CDB 100% do CDI está entregando, entende? Sem contar que é bem provável que a Selic suba ainda mais nas próximas reuniões do Banco Central, né? Se hipoteticamente a Selic subir para 13, 14% ao ano, você vai estar preso com uma aplicação que te paga 12% ao ano, enquanto o Tesouro Selic te paga mais e ainda te dá a liquidez de você poder vender e resgatar os seus valores a qualquer momento sem que haja grandes oscilações no preço do título e no retorno em si, né? Ou seja, ao considerar esses pontos, né, primeiro, o risco de venda antecipada, né, sempre vai existir, o risco inflacionário que eu não acho que nesse momento atual seja o grande vilão dos pré-fixados, né, pois mesmo com a inflação alta, o Brasil está conseguindo lidar melhor com ela do que outros países ao redor do mundo. Então, na minha opinião, eu não acho que a inflação vai crescer muito mais ainda, tá? Ela vai continuar alta, porém, não acredito que suba muito mais. Já na questão do risco dos juros, né, eu acho que esse é o que mais pega nesse momento. É muito provável que o Banco Central suba a Selic mais um pouco. Se isso acontecer, o retorno dos pré-fixados vai subir também, porém, aí você precisa colocar na balança os seguintes pontos, né? Ou melhor, você precisa responder as seguintes perguntas. Você acredita que a taxa Selic chegou no seu topo, né? Acredita que as expectativas agora são de queda dos juros? Acredita que a inflação será controlada em breve? Acredita que não haverá, né, crises políticas que vão desestabilizar o mercado? Acredita que nesse ano de eleição, né, o resultado das eleições desse ano serão positivos ou negativos para a economia, né? Você acredita que não haverão crises externas como guerras, pandemia, entre outras ao redor do mundo e que podem respaldar na economia brasileira? Enfim, essas são somente algumas perguntas que, na verdade, as respostas são bem complexas, tá? E que a gente precisa responder ou, no mínimo, ter uma breve noção antes de aceitar tomar o risco dos títulos pré-fixados. Na minha opinião pessoal, eu não acho que agora seja o melhor momento. Ainda tem muita água para rolar. A inflação está longe de ser controlada, tá, pessoal? Tá tendo guerra na Ucrânia, né? Os Estados Unidos estão lidando com uma inflação nunca vista antes por lá. No Brasil temos eleição no final do ano. Ou seja, são tantas incertezas que me faz repensar se vale a pena, né, travar uma grana num título que hoje está pagando praticamente o mesmo que um CDB 100% CDI, que a qualquer momento, né, eu posso vender e ter a grana em mãos sem nenhuma preocupação com a oscilação de preços. Eu penso que agora não é hora de tentar ganhar dinheiro no mercado, tá? Mas sim se proteger, né? Pois a crise está batendo na porta e eu não estou falando só aqui do Brasil não, tá? Eu estou falando do mundo em si, mas assim, eu não tenho bola de cristal, minhas suposições podem estar totalmente erradas, mas são vários indicadores que apontam para isso. E não é porque existe essa chance de ter uma crise a níveis globais que você deve se desfazer de tudo e colocar dinheiro embaixo do colchão. Na verdade, você só precisa
ajustar os seus ativos em carteira, né, de forma diversificada, como eu sempre falo, e ajustar principalmente o seu horizonte de investimento. Você tem que parar, né, de ficar investindo dinheiro que você pode precisar a qualquer momento ou daqui a alguns meses, né, em ativos de renda variável ou ativos que tenham um risco adicional, como é o caso dos títulos pré-fixados. A maioria das pessoas perde dinheiro nos investimentos, né, seja em bolsa ou em renda fixa mesmo, pois não diversificam a carteira e não ajustam o prazo dos investimentos. Aí depois, né, querem ficar resgatando o investimento em momentos que nem deveriam mexer naquela grana, né? O ato de investir, pelo menos para mim, pessoal, é muito mais passivo do que ativo, ou melhor, reativo, né? Tem muita gente que apenas reage ao que acontece. Eu, pelo menos, nem mexo na minha carteira de forma reativa às coisas que acontecem, né? Mas sim de forma passiva e olhando para um horizonte de investimento bem mais longo, né? Olhando lá no longo prazo. Eu quero ganhar dinheiro para aumentar o meu patrimônio, não quero ganhar dinheiro para gastar no curto prazo, né? O dinheiro para gastar no curto prazo precisa vir do seu trabalho, só isso, beleza? Eu penso que entendendo essa questão, metade dos problemas, né, entre aspas, em relação aos investimentos são resolvidos. Enfim, galera, agora respondendo a pergunta inicial, né, de forma bem objetiva, não é hora de investir no Tesouro Pré-fixado. O retorno está praticamente o mesmo do Tesouro Selic e as expectativas futuras da taxa de juros, né, a taxa Selic em si, é de alta. Portanto, não compensa travar sua grana nesses títulos nesse momento. O momento bom, né, para fazer isso é quando a Selic atingir o topo e as expectativas futuras forem de queda na taxa de juros. Aí sim será um bom momento para travar uma rentabilidade alta, né, enquanto o movimento da Selic for de queda para os próximos anos, o que não é uma realidade nesse momento atual. É isso, pessoal. Se curtiu esse conteúdo, né, favorita com o seu gostei e compartilha com a galera, né? Se você tem uma opinião diferente da minha, manda ela aí nos comentários para a gente trocar uma ideia juntos. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.